Olá, como vai? Que a doce e perfeita paz do Senhor Jesus seja com sua vida e com sua casa neste momento, em que mais uma vez vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito... Na verdade, na Bíblia todo mundo é especial, né? Mas nós vamos falar hoje de um personagem bíblico que todos já ouviram falar, muitos conhecem a história dele a fundo, outros nem tanto. Mas o nome dele todo mundo conhece pelos feitos que ele fez através do Senhor, né? Ele foi usado pelo Senhor para uma grande missão e ele é uma pessoa que eu sou apaixonada porque ele teve uma paciência, um amor e um zelo que poucos de nós conseguem ter. Nos dias de hoje, principalmente. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. Eu conheci a história dele, que todo mundo conhece, que ele foi colocado no cestinho e no rio, né? Toda essa história que a gente aprende quando a gente é criança. Mas quando a gente mergulha um pouco mais na história de Moisés, a gente vê nele características que são extremamente importantes e que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática porque a nossa carne fala mais alto. E eu tenho aprendido a cada dia, a leitura ela faz a gente meio que mergulhar, né, no que a gente está lendo. E a Bíblia não é diferente, até porque as palavras que estão aqui são palavras de Deus para nossas vidas. E recentemente, lendo toda a história de Moisés, do nascimento até o momento que ele foi para a glória com o Senhor, eu pude ver como ele foi especial. Não só na travessia, quando né, o mar se abriu e nos milagres que Deus fez através da vida dele, mas ele tem muito para ensinar para a gente. Vamos ler para a gente meditar um pouquinho. Na verdade, mais para conhecimento, nós vamos ler. A história dele está de Êxodo e fala dele até o final, até o início de Juízes tem a história que ele iniciou, né? Que é quando eles chegam na Terra Prometida, mas ele já não entra, né? Então, assim, se tiver oportunidade, leia. O Velho Testamento, às vezes, ele é um pouco difícil de ler, porque tem termos e palavras complicadas que às vezes a gente não está acostumado a usar, mas tenta fazer um esforço e ler a história toda, que é muito linda. E Deus tem muito para falar ao nosso coração. Então, Êxodo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filisteus de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire
do Egito os filhos de Israel. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, pois quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esse é um pedacinho bem pequenininho da história de Moisés. É só quando Deus ele já tinha vivido no Egito, ele já tinha crescido no palácio, ele já tinha matado o soldado porque estava agredindo, né, um trabalhador da obra. E nesse momento aqui, ele já estava sendo chamado pelo Senhor para o propósito pelo qual ele tinha sido criado. Ele tinha sido salvo de ser morto quando ainda bebê. Então, dali Moisés ainda questionou Deus por algum tempo, porque ele se achava incapaz. Quem de nós não já passou por este momento? Eu confesso para vocês que muitas coisas na minha vida eu disse para Deus que eu não era capaz. O que eu estou fazendo agora não foi fácil, não é fácil, porque eu não me considero capaz. Mas assim como Deus disse para Moisés: eu sou, me enviou a vós. Ele tem nos enviado. Assim como Deus esteve com Moisés e capacitou e colocou, Moisés era gago, ele tinha dificuldade de falar e ele tinha medo de falar por conta disso. Mas em momento algum, Deus deixou de usar Moisés por conta das suas dificuldades de fala, por causa da sua insegurança, por causa da sua incapacidade, que aos olhos de Moisés ele era incapaz. Mas Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita os que são chamados. Quando a gente diz para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, ele nos capacita. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós foi criado com um propósito. Todos nós fomos criados para louvor e honra de Deus, para adorar e bendizer o teu santo nome. Mas cada um tem um DNA específico. Cada um de nós tem um propósito específico. Eu tenho um chamado, você tem um chamado, os nossos pais, os nossos filhos, cada um de nós tem um chamado. E cabe a nós abrir o nosso coração e dizer: eis-me aqui. No vídeo passado, nós falamos sobre Jó. E as pessoas falam muito da paciência de Jó. Mas eu, mergulhando na história de Moisés, eu pude ver como Moisés foi paciente. Para quem conhece um pouquinho da história, sabe que depois de todas as obras que Deus fez, das pragas do Egito, de ter aberto o mar, de ter enviado o maná, uma coluna de fogo de noite para que as pessoas não sentissem frio, uma nuvem de dia para amenizar o calor do sol no deserto, as pessoas murmuravam o tempo todo. Tudo que Moisés fazia, eles queriam mais. Deus dava maná, eles queriam carne. Deus dava carne, eles reclamavam de outra coisa. E assim foi todo o trajeto em que eles ficaram dando voltas até o momento de chegar à Terra Prometida. Inclusive, foi por isso que eles ficaram dando voltas. E várias vezes Deus quis destruir o povo por causa da rebeldia do coração deles. E Moisés, a intimidade de Moisés era tão linda com Deus. Era tão profundo o relacionamento que eles tinham, que ele
falava assim: não, Deus, não destrói o povo. Você faria isso? Eu não sei, eu confesso que eu não sei se eu teria a paciência de Moisés. Moisés foi castigado por conta da rebeldia das pessoas. Ele não viu, ele não entrou, ele viu, mas ele não entrou na terra prometida. Porque no momento em que o povo agiu erradamente, ele descumpriu um mandamento que o Senhor tinha dado a ele e agiu de forma diferente. E por isso ele foi punido e ele não entrou na terra prometida. Mas em momento algum nós vemos Moisés abrindo mão do que o Senhor tinha para ele. Ele viveu com pessoas rebeldes, com pessoas difíceis que não se rendiam. Moisés não podia se afastar uma semana, que eles iam lá e construíam um altar para outro Deus. Eles se voltavam contra tudo que ele estava ensinando ali, contra tudo. Ele abriu mão da vida dele. Ele abriu mão de viver no palácio como um príncipe para viver os projetos de Deus para a vida dele. E ele não conhecia, ele conhecia Deus pelo tempo que ele foi criado lá na infância dele pela própria mãe, mas quando ela devolveu ele para o palácio, ele não teve uma vida com Deus. E mesmo assim, ele se entregou, ele se rendeu e ele permitiu que Deus fizesse através da vida dele o que Deus tinha para fazer. E ele foi excepcional no que ele fez. Ele conseguiu conduzir, na verdade, daqueles que saíram lá, quem chegou foi Josué e Caleb, porque todos os outros Deus, em algum momento, ele foi destruindo pela rebeldia do coração deles. E pela rebeldia do coração deles, eles ficaram dando voltas. Quantos de nós temos dado voltas em áreas da nossa vida, porque nós temos murmurado, porque nós temos nos rebelado contra Deus, contra o que Deus tem para nossas vidas? Quantas vezes estamos dando volta na mesma situação, porque não temos nos rendido aos propósitos de Deus para nossas vidas? Quantos de nós temos ouvido Deus chamar? Quantos recados Deus tem mandado para você, te chamando, te buscando para perto, e nós temos negligenciado? E aí, por conta disso, muitas vezes a gente fica dando volta. Aí a gente se pergunta, mas por que eu continuo vivendo isso? Melhora um pouquinho, daqui a pouco volta de novo a situação. Você já parou para pensar se talvez nós estejamos murmurando muito? Nós estamos sendo gratos a Deus? Nós estamos vivendo, eu não sou muito boa de conta, mas eu acho que já deve ter uns 3 meses ou mais que a gente está nessa situação de pandemia. E quantos de nós somos gratos a Deus pela saúde? Nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas, inclusive servos de Deus, perdendo a vida com essa doença. Você tem sido grato a Deus pela saúde que você tem? Você tem sido grato a Deus pela vida que Ele tem te dado, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais? Você tem sido grato a Deus pelo alimento que não tem faltado na sua mesa? Mesmo que talvez não seja o prato que você quer comer naquele dia, mas o pão não tem faltado. Porque Deus não desampara os seus. Abra o seu coração. Deixe Deus cumprir o que Ele quer. Moisés, ele tentou de todas as formas convencer a Deus de que ele não era capaz. Deus é maravilhoso, porque eu falo, meu Deus, ai gente, como é perfeito estudar a palavra do Senhor. Moisés tentou convencer Deus de que ele não era capaz do que Deus tinha para ele. E aí, por fim, Deus falou, ok, se você não pode falar, então Arão vai com você e ele vai falar por você. E assim foi a vida deles, né? Deus falava com Moisés e Arão ia lá e se dirigia a Faraó e depois, em alguns momentos, ao povo também. Então, o que nós precisamos decidir hoje
em nosso coração é dizer a Deus: eis-me aqui. Eu sou, me enviou a vós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito para mim, ele tem um propósito para você. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Se você não sabe, busque isso dele. Peça a ele que te mostre, que te oriente, que te encaminhe a este propósito. Nós não viemos a este mundo em vão. Nós temos um propósito. A gente não nasceu para nascer, crescer e morrer como a gente aprende na escola quando nós somos crianças. Nós não nascemos, nós não fomos gerados para isso. Nós fomos gerados com um propósito. Que além de adoração a Deus, cada um de nós tem um propósito, tem um chamado. Qual é o chamado que Deus tem para sua vida? Abra o seu coração. Aceite Deus entrar e trabalhar e modificar. Saia desse círculo vicioso em que muitas vezes você se permitiu ficar por não estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Abra o seu coração para que Deus possa fazer. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, abra o seu coração. Coloque sua cabeça agora no travesseiro, ajoelhe-se, prostre-se diante do Senhor, ou onde você estiver, do jeito que você puder. Diga isso para Deus: Senhor, eu te entrego o meu coração. Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o seu propósito, mas eu quero. Eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, capacita-me, porque Deus, ele nos capacita. Ele tira o medo, ele tira a timidez, ele coloca palavras em nossos lábios, porque ele sabe que nós somos incapazes de fazer, mas ele é Deus que pode todas as coisas, e ele pode nos levar muito além do que nós pensamos, do que nós podemos imaginar. Cumpra o ID de Deus na sua vida e você verá coisas sobrenaturais acontecendo. Leia um pouco mais da história de Moisés e deixe Deus falar ao seu coração. Abra o seu coração e deixe ele entrar e deixe ele transformar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Assim como eu procurei fazer, não é fácil a gente tomar essa decisão de entregar os nossos caminhos ao Senhor, literalmente, e vivermos a vontade dele para nós. Porque em muitos momentos, quando a gente faz isso, nós precisamos abrir mão da nossa vontade, da nossa carne. Em muitos momentos, nós precisamos abrir mão de situações que são prazerosas pra gente, para cumprir a vontade dele. Mas eu posso dizer, por experiência própria, que vale muito a pena. Muito. Existe um louvor que fala, vai valer a pena. E é isso, vale a pena. Todo sacrifício que fazemos pelo Senhor vale a pena. Até porque Deus, ele não quer apenas a nossa doação. Ele é um Deus justo, ele é um Deus que é amor. E tudo que nós damos em favor dele, ele nos retribui em formas de bênçãos. Então, muitas vezes nós vemos pessoas prosperando, pessoas crescendo em várias áreas da vida e a gente às vezes não entende por que essa pessoa vive certas coisas. Mas se a gente procurar ver, essa pessoa tem andado nos caminhos do Senhor e tem cumprido os desígnios de Deus para a vida dele. Que essa palavra possa falar no seu coração, que Deus possa tocar e fazer queimar uma chama no seu coração para se render e se entregar aos projetos dele para sua vida e para o seu coração. Amém? Que Deus possa falar profundamente. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.